Boa tarde, pessoal. Fazer uma saudação também especial, além de todos vocês que estão aqui presentes, todos os nossos amigos que nos demais estados. É naquela câmera ali? Que agora a luzinha estava ali, agora foi para aquela, deve estar agora naquela, né? Sejam também muito bem-vindos todos os demais colaboradores do SEBRAE nos estados, ou naquela câmera ou naquela. É uma alegria a gente estar podendo iniciar essa caminhada e, nesse momento, ter a oportunidade de bater esse papo aqui com vocês e também saudar, obviamente, todos os demais nossos pares dos estados, que nós teremos a alegria de receber aqui na terça-feira, dia 7, a partir das 9 horas da manhã, todos os diretores de administração e finanças dos demais estados, e também vamos utilizar a mesma ferramenta do Workplace para poder a gente levar essa reunião com os diretores de administração e finanças que nós teremos na terça-feira, dia 7 aqui, levarmos para os demais estados e todas as equipes que estão nos UFs. Renata, vamos esticar as pernas, por gentileza? Renata está querendo já descansar, não está querendo nem ficar em pé um pouquinho aqui ao meu lado. Vamos dividir aqui. Eu, como tenho um problema do nervo ciático, então, para mim, ficar em pé é excelente, porque ajuda aqui e diminui um pouquinho a dor. Bom, a gente, pessoal, a gente está, obviamente, começando uma jornada. E dentro desse início de jornada, hoje, sexta-feira, se encerra. Guto, vem para cá, por favor, Guto. O Guto está aqui chegando, que é o nosso querido chefe de gabinete da presidência. Nós estamos literalmente, Guto, no início do princípio. Se una aqui, por favor, a nós. Seja bem-vindo. Bom, então, como a gente está, obviamente, iniciando, né, uma jornada nesse momento, temos uma nova diretoria do SEBRAE, que não é novidade para ninguém, sobre a liderança do nosso presidente Melis, nosso querido Bruno também, como diretor técnico. E eu tive uma alegria, uma bênção de Deus, por uma série de convergências, de ter a alegria de estar compondo essa equipe. Aqui a Renata é a nossa chefe de gabinete na diretoria de administração e finanças, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. O Guto saiu dessa posição da chefia da DAF e agora assumiu a chefia da presidência, né, juntamente com o nosso presidente, obviamente, Carlos Melles. E, dentro desse contexto de se iniciar uma jornada, existem várias coisas que a gente já teve nesse primeiro momento, essa primeira semana, a oportunidade de conhecer. Mas a gente ainda não tinha, e eu especificamente não tinha tido a oportunidade de conhecer todos os colaboradores da DAF aqui do SEBRAE Nacional. Então, esse é o primeiro momento para a gente começar a ter esta interação. Nós criamos alguns grupos de WhatsApp para a gente poder facilitar a nossa comunicação direta, tanto um grupo entre nós todos aqui, né, para que vocês possam se comunicar diretamente com a Renata, com as pessoas que estão no gabinete, com a pessoa que no momento está ocupando a cadeira de diretor, que sou eu. Graças a Deus, a língua portuguesa ela nos diferencia muito o ser e o estar, né? Então, eu não sou diretor, eu estou como diretor de administração de finanças, do mesmo jeito que no dia 17 tive a alegria de assumir. Daqui a pouco, alguns dias ou algumas centenas de dias, sairei. E a vida é assim, a gente vai passando, vai caminhando, vai tendo experiências. E eu começo dizendo isso também porque uma das coisas que eu tenho assim, uma alegria de escutar é a conjugação dos verbos na primeira pessoa do plural, respeitando quem conjuga na primeira pessoa do singular, sem qualquer problema. Mas se a gente puder desenvolver mais o hábito da gente conjugar os verbos na primeira pessoa do plural, eu acho que a gente começa a colocar mais um senso de equipe para todos nós. Ou então a gente conjuga na terceira, o SEBRAE. Né? O SEBRAE faz isso, o SEBRAE faz aquilo, nós do SEBRAE fazemos isso, nós do SEBRAE fazemos aquilo. Eu acho que tudo isso vai nos ajudando a dar mais o senso de equipe, tanto aqui como nos estados, que, como eu já ressaltei, estão nos assistindo nesse presente momento. E, dentro desse contexto, existem algumas reflexões que eu gostaria de fazer com vocês, antes de facultar a palavra para todos que estão aqui. Depois, obviamente, tanto a Renata como o Guto farão algumas colocações. Eu acredito muito que nós todos somos pessoas de fé.
Independentemente da fé que a gente professa, nós somos pessoas de fé. Como dizia o nosso querido Gonzaguinha, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. E cada vez mais nas nossas vidas, em momentos de mudança, e no meu humilde entender, só existem duas certezas na vida, aquela ao final dessa trajetória terrestre que a gente já conhece, e a mudança, a gente efetivamente tem essa necessidade de ter cada vez mais fé, cada um na sua fé pessoal, sua fé pessoal. E o termo fé nos remonta a um binômio que eu queria muito que a gente tivesse absolutamente em mente cada vez mais no dia a dia das nossas ações no Sebrae, que é foco e eficiência. Foco e eficiência. Foco e eficiência. O Sebrae tem uma razão de existir. O Sebrae chegou até o momento que ele se encontra hoje, depois dessa bela trajetória desde 1972, com as suas diversas personalidades que ao longo do caminho ele teve a oportunidade de experimentar, mas chega muito forte. É muito difícil você escutar de qualquer membro da sociedade que o Sebrae é uma instituição que tem problemas, vamos dizer assim, estruturais ou problemas morais. E nós estamos aqui, a Renata, o Guto, o presidente Mélis, o Bruno, nós todos, tentando daqui para frente darmos uma nova contribuição, juntamente irmanados com todos vocês, para nós chegarmos num outro estágio. Então, fé é fundamental. A fé que a gente professa, aquilo que nos motiva, e o foco e a eficiência. Foco e eficiência. E dentro dessa questão dos princípios, às vezes eu gosto de brincar um pouco com as palavras, como no caso da fé. O brincar é uma atitude lúdica que nos ajuda a tratar a seriedade dos assuntos do dia a dia sem a sisudez, mas sim com o máximo de leveza, sem sair um instante da seriedade e do foco e do comprometimento. Então, criando alguns princípios dessa administração liderada pelo presidente Mélis, nós criamos e brincamos com o amar, que a gente tem cada vez mais que praticar o verbo amar dentro do Sebrae. Porque amar significa demonstrar amor para. Nós devemos, então, com aquele foco e com a eficiência, demonstrar, acima de tudo, amor para aqueles que o Sebrae existe para servir. Obviamente, no estágio maior é a sociedade brasileira, mas ele tem um foco, que são, obviamente, os MEIs, os micro e pequenos empreendedores desse país, até 4,8 de milhões de faturamento, que vocês conhecem melhor do que eu de Cois Salteado. Então, nós temos que demonstrar amor, e o amar, nessa prática, para ele, significa fazermos uma gestão com muita alegria, meritocracia, austeridade e resultados. Alegria, meritocracia, austeridade e resultados. E para isso tem que ter fé. Foco e eficiência. Foco e eficiência. Foco e eficiência. Vou encher muito o saco de todos vocês com essas teclas. E, dentro desse contexto todo, o presidente Mélis já colocou muitos alinhamentos macros para a gente, como a gente pensar o Sebrae que efetivamente o Brasil precisa, né? Nós estarmos cada vez mais alinhados, de mãos dadas com o governo federal, para fortalecermos as políticas e termos as políticas do Sebrae fortalecidas pelo governo federal. Um ciclo virtuoso que todos ganham. Dentro desse contexto, a gente vai identificando, ao longo do caminho, e nessa semana a gente já identificou algumas coisas, que a gente efetivamente precisa corrigir, tanto do ponto de vista mais magro como mais específicos. Então, nós vamos gerar, iniciar, começar a desenvolver uma série de ferramentas que vão nos ajudar a tratar o dia a dia e facilitar o trabalho de todos vocês, que, obviamente, é a nossa obrigação. E eu gostaria de, como existe alguma questão de fuso horário e como nós temos pessoas dos demais estados assistindo, e às vezes a pessoa tem que sair um pouco antes,
Um dever de casa que eu vou deixar para todos nós, me sinto obrigado a já colocar ele, de certa maneira, agora, para não perder um pouco de termos a alegria de termos os estados, apesar de que, nesse primeiro momento, ele é um dever de casa para todos nós aqui. Mas que, na sequência, como eu falei, no dia 7, a gente vai estar conversando com o pessoal da DAF, dos demais estados, e nós vamos detalhar com eles. Mas, antes de falar isso, na reunião que a gente teve com os gerentes e os gerentes adjuntos, eu fiz duas perguntas muito simples. Perguntei para eles o seguinte, e aí foi um dever de casa para eles. Eles provavelmente conversaram com vocês. Quem está ciente de que foi isso? Levante a mão, por gentileza. Então, muitos dos gerentes não passaram para toda a equipe. Bom, eu perguntei duas coisas muito simples. Tá? Por isso que é importante a gente ter essa interação direta entre a gente. Porque um dos pilares que a gente tem que conversar chama-se comunicação. Quem não se comunica, o velho Chacrinha já dizia o que era que acontecia. Não tenha dúvida com relação a isso. Ok? Então, eu fiz duas perguntas muito simples para os gerentes adjuntos. Na sua visão, o que é que o Sebrae faz e não deveria mais fazer? E o que é que o Sebrae não faz e deveria fazer? Simples respostas, correto? Cada um, obviamente, tem a sua opinião. E, na sequência, a gente pensar o que era que a gente poderia enxugar. Porque imagine que você, de repente, na sua casa, você, de repente, tenha o seu orçamento cortado em 30%. Como é que você lidaria com relação a isso? Então, você tem ali que, efetivamente, começar a ser mais criativo e tudo mais. Então, todos nós devemos sempre contar com o inesperado, independentemente dele vir ou não acontecer. Então, é sempre a gente tentar buscar mais formas da... Lembra? Foco e eficiência. Foco e eficiência. Foco e eficiência. Certo? E também a gente pensar o que é que o Sebrae pode ter de receitas extras. Todos os estados que estão nos assistindo. Quais são as receitas extras que a gente pode vir a ter com o Sebrae? Bom, mas feito essas reflexões que nós fizemos, estamos dividindo com os estados, eu queria agora com a gente, nós criamos um e-mailzinho simples para a gente poder receber o feedback disso que eu vou pedir para que vocês façam. Tá? O e-mail ele chama-se Sebrae de fé, _ amar, _ daf, @sebrae.com.br. Tá? E eu quero que vocês, por gentileza, até meio-dia, de segunda-feira. Não é de amanhã. Até meio-dia, de segunda-feira, que é extremamente simples. Já vi um chiado aí. É ótimo esse chiado, porque isso significa exatamente o entusiasmo. Porque o pessoal que chiou vai entregar hoje por volta de 5, 6 da tarde. Porque é muito simples. É muito simples, porque a perguntinha que eu vou fazer, só quem sabe, ou quem melhor sabe, é cada um de vocês que estão aqui. E os colaboradores da DAF que, eventualmente, não estão aqui. E é muito simples. Eu quero que vocês completem essa frasezinha aqui que eu escrevi. Estas foram, são, as 3 principais iniciativas que, e aí é na primeira pessoa do singular mesmo, liderei, implementei no Sebrae nos últimos 3 anos. 2 pontos. 1, 2, 3. Precisa que eu repita? Alguém? Ok. Isso. A Renata vai passar também o modelo. Então, repetindo. E se os estados quiserem, por gentileza, se os estados quiserem também fazer o exercício, é extremamente bem-vindo. Certo? É uma pequena reflexão para a gente ter a condição de ter efetivamente a possibilidade, aí eu vou explicar, vou falar um pouquinhozinho só sobre liderança, mas vou antes repetir a frase. Estas foram, são, as 3 principais iniciativas que, primeira pessoa do plural, do singular, como eu falei, nesse caso, liderei, implementei no Sebrae nos últimos 3 anos. 2 pontos, 1, 2, 3. Por uma razão muito simples. Eu acredito muito
em equipe, eu acredito muito nas pessoas, eu só acredito em qualquer tipo de aperfeiçoamento a partir das pessoas, e o resultado final acontece na vida das pessoas. Eu pedi para dividir um texto que eu escrevi, no qual eu expressei aquilo que a maneira com que eu me vejo, que não necessariamente é nem a maneira que eu sou, nem muito menos é a maneira com que os outros me veem. Porque todos nós nos vemos de maneira diferente do que, de fato, nós somos e do que os outros nos veem. Mas, no livro que eu escrevi, tanto lancei nos Estados Unidos como aqui no Brasil, eu fiz esse texto. E quem tiver a curiosidade, se for o caso, Renata, vamos passar também no grupo, para vocês poderem conhecer um pouco mais do que eu penso, viu, Cris? Dos valores que eu acredito, do que efetivamente me move e me entusiasma na vida. Então, como eu acredito muito em gente, e tive muita oportunidade na vida, com a bênção de Deus, de estudar um pouco sobre gente, um pouco de antropologia, um pouco de psicologia, um pouco de sociologia. Agora, nesses 3 anos e meio que eu tive nos Estados Unidos, tive a grande alegria de fazer um mestrado em liderança, gosto do assunto. Eu acredito que, por mais que seja linda a estratégia que a gente possa vir a montar, e que seja a mais auspiciosa possível que o presidente Carlos Melles coloque para a gente, ela simplesmente se dilacera se a execução não for perfeita. E quem executa a estratégia somos todos nós, no nosso dia a dia, nas nossas ações rotineiras. É isso, efetivamente, que faz o que acontecer. E o bom de uma estratégia é uma coisa muito simples. Ela dá sentido, ela dá propósito às nossas ações no dia a dia, rotineiras e cotidianas. E o meu grande objetivo é poder oferecer a cada um de vocês, e peço que os nossos diretores de administração e finanças em todo o Brasil possam fazer o mesmo nas respectivas diretorias, tanto esse exercício simples, como oferecer o que eu vou falar, que é a oportunidade de liderança para todos. Mas que, para a gente poder fazer isso, eu tenho que conhecer um pouco mais de vocês. Então, eu quero ter a alegria de ler os 3, de modo muito sintético. Vamos nos lembrar que escrever bem é economizar palavras. Escrever bem é economizar palavras. Vamos ter foco, vamos ter eficiência e vamos economizar palavras, que ajuda a todos nós a podermos ter uma leitura mais direta. Foco, foco, foco. Então, é uma simples linha. Pá, ali foi. Ok? Então, esse é efetivamente o rumo que a gente começa a conversar com vocês e começa efetivamente a receber os feedbacks de vocês. E a gente vai, eu vou só antes perguntar ao Guto e à Renata, porque nós vamos abrir para vocês, eu vou perguntar a eles se eles querem se manifestar agora ou ao final dessa rodada. Guto? Por questão de princípios, sempre depois da Renata. Então, mas depois da gente abrir, melhor, né? Depois? Agora? Então vamos abrir para o pessoal aqui. Carol, se tiver alguém nos estados que queira também fazer alguma pergunta, né? A gente pode, na sequência, quando a gente acabar essa primeira rodada aqui, a gente pode abrir para lá. Aí você vê aí, Carol, por favor. E aí depois a gente, voltando, a gente encerra aqui e a Renata e depois o Guto. E aí eu faço os comentários finais, ok? Então, pessoal, por favor, fiquem à vontade. Esqueci de dizer uma coisa. As perguntas, elas são 100% facultativas. Pergunta não, complemento da frase. É 100% facultativo. Quem quiser escrever, escreve. Quem quiser escrever uma coisa, escreve uma coisa. Quem quiser escrever 2 coisas, escreve 2 coisas. Quem quiser escrever 3 coisas, como eu estou gentilmente pedindo, escreve 3 coisas. Quem quiser escrever 4 coisas, corta uma e se restringe às 3. Porque 3 é o máximo. Ok?
Então é assim, é claro, direto, é desse jeito. Quem não quiser escrever, não tem problema nenhum. Não escreve, eu não vou ter a oportunidade de conhecer. Não tem problema nenhum. Ok? Então vamos lá. Fica aberto aí. Fazer a primeira pergunta, Charles? Não? Ah, beleza. Sei que o Charles queria... O cara já estava levantando a mão ali, sei que ele quisesse. Por favor. Vamos lá. Carol, ela está escutando? Saber se tem alguém nos Estados... Tá, você quer se manifestar? Tem problema não. Isso é igual... Eu não vou dizer qual é o estado, não, porque a gente não pode fazer essa brincadeira de estado para estado, mas dizem que é um estado que o cidadão ligou para lá, né? Igual o seu cara levantou a mão que já começa a falar. O cara ligou e falou, opa, de onde é que fala da casa do fulano? Não é não. Ah, não é da casa do fulano, não é não. Ah, opa, então desculpe, ligação errada. Ligação errada não, você ligou já está matriculado, não tem essa conversa não. Então, mas ninguém vai dizer qual é o estado, não, que a gente não vai fazer brincadeira com os nossos irmãos, não. Ainda não tem pergunta. Hã? Ainda não tem pergunta. Ainda não tem? Então eu vou passar para a Renata. Opa, por favor. Isso. Muito bem. Consuelo, por favor, no microfone. Ok. Carol, tem alguma manifestação dos estados? Tem não. Não? Oh, isso ali. Boas-vindas, parabéns, são muito bem recebidos, muito grato a todos pelas boas-vindas, pelos parabéns. E vamos ter a oportunidade na terça-feira conversar melhor com toda essa turma e também vamos utilizar a mesma ferramenta na reunião da terça-feira, dia 9, quando os diretores estarão aqui, os diretores dos UFs. Bom, então, já que não tem mais ninguém que queira se manifestar, eu vou passar para a Renata, depois eu vou passar para o Guto, e aí fazer algumas considerações finais. Renata, por favor. Capacidade de síntese fenomenal, né? Guto. Desafio, hein, Guto? Não, essa daí não dá para competir, não. Depois dessa capacidade de síntese... Bom, pessoal, então, para a gente concluir, fazer aqui algumas considerações sobre o que foi falado, mas antes de fazê-las, eu quero fazer um comentário sobre o que o Guto falou e sobre ele em si, né? Porque a gente vê, né, Guto, como as coisas na vida são, né? O famoso ditado que Deus escreve certo por linhas tortas, a gente conhece, mas eu acredito muito nele, acredito mesmo. E você vê, o Guto hoje está numa posição extremamente estratégica, né? Porque a presidência do SEBRAE ela tem, obviamente, uma possibilidade de ter um trabalho em prol do SEBRAE maior do que a DAF, por razões óbvias, porque ela faz a relação toda institucional do SEBRAE. Então, o Guto, agora, nessa posição de chefe de gabinete da presidência, depois de ter passado pela chefia de gabinete da DAF e dos inúmeros dias que ele ficou na gerência financeira, tá certo? Está no currículo, está lá, está registrado. Então, ele tem efetivamente a possibilidade de desempenhar um trabalho muito melhor. Então, eu tenho certeza, irmão, que esse tempo que você ficou lá na chefia de gabinete da DAF te deu mais uma bagagem ainda, toda aquela que você já trouxe com a sua competência, o seu carisma, tá certo? A sua simplicidade, que você é inerente à sua pessoa, mas te deu ainda essa bagagem a mais para agora, você lá na chefia de gabinete da presidência, entender tudo melhor, né? Então, quer dizer, foi um período demais abençoado que vai te ajudar também no desempenho dessa função, que eu não tenho a menor dúvida que você vai fazer um trabalho simplesmente top-notch, como se fala em inglês, né? Bom, dito isso, parece que tem uma pergunta. Para os estados não passarem tão em branco, alguém salvou a pátria dos estados fazendo comentário. Salvou a pátria, eu estou brincando, pessoal, porque a gente já recebeu todos os elogios, os comentários, que a gente já agradece todos. Mas parece que tem uma pergunta, nós vamos fazer só essa pergunta, então. Aí eu tenho que ler. Ixi. Danilo Lisboa Borges, SEBRAE do Maranhão. Alguém conhece ele? Aí. Teu amigo, Alzira. Ô, Danilo, a Alzira tá mandando um beijo. Manda aí, Alzira. Danilo, um beijo para você, viu? Chega, Alzira, chega. Ok. Gostaríamos de saber qual a visão do diretor sobre o processo de transformação digital já iniciado pelo SEBRAE Nacional e nas UFs. Conversamos na terça-feira. Bom, até terça. Bom, sexta-feira, uma hora dessa, a turma brinca.
Valeu, Danilo. Bom, aqui uns comentários rápidos. Quando eu falar o nome, a pessoa só levanta a mão. A Mila falou muita esperança. Só levanta a mão, por favor, quem eu falar o nome. E engraçado que é uma palavra-chave. Eu escrevi o livro em inglês sobre a democracia americana. E o título dele, em inglês, que aqui chama-se Muda Brasil, lancei entre o primeiro e o segundo turno, lá nos Estados Unidos, quando eu lancei, o título é It Was About Hope. De difícil tradução, mas hope é esperança. It was about hope são umas expressões em inglês que é difícil dizer, mas é basicamente dizer o seguinte: a vitória que aconteceu na campanha de 2016 nos Estados Unidos foi porque o candidato conseguiu passar para o seu eleitorado a esperança que a candidata democrata não conseguiu. Isso não é achismo. E aí alguém falou aqui, depois eu vou começar. A gente tem que basear a nossa vida em cima de informação concreta, de dados, de números, porque os números nos contam histórias. Então não é, o Guto acha que isso aqui é assim. Beleza, você acha isso baseado em quê, Guto? Aí o Guto vai dizer qual é o fundamento. Né? Porque é aquela coisa, a gente tem que explicar para que todos nós possamos entender, mas a gente tem que fundamentar para a gente ser acreditado. Se você não fundamentar, difícil você ser acreditado, correto? Então, lá, por exemplo, eu não discuto quem gosta mais do Partido Democrático, quem gosta mais do Republicano, mas são dados, são números. E esperança, Mila, é uma palavra absolutamente fundamental para todos nós, sempre. A Consuelo, levanta a mão, Consuelo. Consuelo falou aqui, às vezes vou dizer uma coisa, o pessoal está tendo dificuldade de entender as coisas que eu escrevo. Às vezes até eu mesmo tenho essa mesma dificuldade. Então, bom, você falou... Pois é. Mas eu concordo. Mas sobre o impacto lá que você falou, o impacto lá, que eu gostei muito, eu quero dizer o seguinte. O presidente Melo está muito focado também na nossa eficiência, na nossa fé e em cima de métricas para a gente. E nessas discussões, como vocês já viram, que a gente gosta de criar esse tipo desses acronyms e essas, sei lá o quê, essas coisas que fazem com que a gente tenha em mente que isso aqui tem um rumo maior. A nossa ideia é criar uma coisa chamada Sebrae Coin, que tem tudo a ver com o que você falou, o impacto lá. Por quê? Porque o Sebrae hoje tem 408 mil empresas que pagam, Domingos? 494. 494 mil, exatamente, Domingos. 494 mil empresas nas quais são geradoras de receita para o Sebrae. E eu pedi um número, não sei se foi o Domingos que forneceu, se for, já ele vai me dar ele na vírgula, mas eu perguntei qual é o número de empresas no Brasil, vou chegar, porque que eu estou falando tem a ver com o impacto lá. O número de empresas no Brasil que o Sebrae existe para, Guto. Ou seja, todo mundo até 4,8. E são 14 milhões 980 mil empresas, em torno de 15 milhões de empresas, 14 milhões 980 mil empresas. Então veio a minha segunda pergunta, certo? Vocês já vão entender o porquê desse embaralhado todo. Vamos desembaralhar. Aí veio a minha segunda pergunta. Nós precisamos saber quanto essas empresas faturaram no último exercício fiscal, 2018. Aí você perguntar, Eduardo, para quê? Uma razão muito simples, para a gente fazer uma média. Nós vamos pegar o faturamento das empresas que o Sebrae existe para, que são essas 14 milhões 980. Nós vamos dividir pelo número de 14 milhões 980 e nós vamos criar uma métrica. Vai ser um valor. Seja qual for o valor, hoje eu não sei qual é. Dá um chute aqui, R$1 milhão. Ok? Para que esse valor? Esse vai ser o nosso Sebrae Coin. Esse é o nosso Sebrae Coin. Por quê? Porque, às vezes, a gente fica tão absorvido, acostumado, fica tão
envolvido nos números gigantescos que a gente não presta atenção realmente no valor que a gente está falando. E para que a gente possa fazer uma reflexão, quando a gente for falar dos milhões para a consultoria não sei o quê, dos milhões para o projeto não sei o quê, dos milhões para não sei o quê, a gente vai fazer o seguinte: 1 milhão, se for esse o Sebrae Coin, tá certo? Vai ser o número, o valor que uma empresa, em média, obviamente, para a qual o Sebrae existe leva para faturar um ano. Então, quando a gente falar de projetos, a gente fala, olha, o nosso público-alvo, que está lá na ponta, que tudo que a gente faz aqui é para fazer com que eles possam ser top-notch na vida, ok? Eles levam tantos anos para faturar o que a gente está propondo para esse projeto. Realmente vale a pena? Faz sentido? Ou a gente está invernizado com os valores? Então, esse é o grande objetivo. A gente pensar sempre pela moeda do nosso público-alvo, que é o tempo que ele leva para faturar aquela determinada iniciativa. Obrigado. Bom, consegui. Aqui, impacto lá. Terceiro, Lucas. Deu, Lucas, levanta a mão aí, Lucas. Bom, vamos lá, Lucas. O Lucas falou aí de valorizar as ideias, que as ideias boas vêm de baixo, né? As ideias boas vêm de baixo e podem vir de todos os lados, mas me lembrou uma história muito boa, Lucas, que você falou. Vocês conhecem a história da Colgate? Vocês conhecem, né? Veio da onde? Do cara que estava limpando ali, né? Assim, é tão simples, né? E as ideias boas são assim, são simples mesmo, né? Então, tem muitas coisas que a gente converge, tem muitas coisas, e aqui, ó, esses dois aqui, juntamente com o presidente Mélio, juntamente comigo, juntamente com o Bruno, juntamente com o Alessandro, nós vamos trabalhar totalmente alinhados, sempre, porque não faz sentido ser diferente, é muito bobo. É bobo, é não moral ser diferente, e ninguém é idiota para fazer diferente. Tá certo? Quem quiser, se fosse alguém para poder não ter resultado, tinha que pedir o chapéu e ir embora. Né? Se você não quiser cooperar, você vai embora e dá lugar para outro. Então, nós vamos sempre atuar em plena cooperação. E eu estou falando isso para dizer outra coisa. O Guto já começou a ver, e nós vamos aprofundar esse assunto, presidência, DAF e DITEC, com relação, e aí tem a ver com esse BI também que você falou aqui, e as sobreposições dos jurídicos, a gente tem que diminuir o número de planilhas que está na gaveta, e aí tem tudo a ver com gestão, 100% a ver com gestão, né? E a gente tem que desenvolver, e o Guto já começou a fazer isso, já quando estava na DAF, certo? E agora nós vamos todos juntos aprimorar muito mais esse sistema, né? Nós vamos desenvolver um sistema que possa conversar com todos os sistemas do Sebrae, certo? Porque não adianta, querer aquela informação, aí o Eduardo chega e fala, não, aquela informação eu tenho, está na minha planilha, está na minha gaveta do lado esquerdo, ali. Funciona assim. Funciona assim. Eu fui apresentado, e se a informação for errada, a culpa é da Sueli e do Marreco, tá certo? A 196 diferentes softwares, sistemas e tudo. Como é que essa turma conversa entre si? Elas não estão conversando muito, não. Então, quer dizer, aí chega o doido, tá certo? O cara que, no momento, está sentado na cadeira de diretor de administração de finanças, que adora batizar coisa, né? E aí nós vamos desenvolver, conforme eu falei, já do que o Guto começou a fazer com muita propriedade, certo? Nós vamos batizar do Sebrae Amar. Isso de novo. Mas vai ser acompanhamento e monitoramento das ações e resultados. Acompanhamento e monitoramento das ações e resultados. Exatamente. Calma que pode virar, inclusive, ao cubo e quem sabe mais que. Estamos escutando sugestões. Porque a gente tem que ter essas informações. Não dá para ficar na planilha do Guto, na planilha da Renata, na planilha do Eduardo. Não dá. E tem que ser uma coisa que esteja à disposição na tela do computador. Execução financeira, execução física, quem é o responsável, quem não é, todas as informações. Então, para que isso aconteça, os sistemas têm que conversar. Então, é uma jornada boa, mas a gente vai chegar lá, pode ter certeza absoluta. O João Bosco.
João Bosco falou das lideranças por práticas, né, João Bosco? Que a gente aprecia muito isso, porque uma coisa é ter o conhecimento da experiência alheia, outra coisa é ter a experiência do conhecimento próprio, né? E a gente tem que valorizar ambas, tá certo? Mas, obviamente, quem tem a experiência do conhecimento viveu na pele, né? E aquilo é uma coisa muito importante. Então, nós queremos, sim, cada vez mais escutar todos, por isso que a gente está aqui escutando vocês. Aí, o Elvis falou da questão da UTIC. Cadê o Elvis? Pronto, eu falei também já dos sistemas, que tem a ver também com o que você falou. E aí, das novas ideias também. Depois, o Hernani falou da contabilidade e falou dos que trabalham, não contribuir. Falou da atividade meio, você falou. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, pessoal. A gente tem cada vez mais... vocês conhecem aquela famosa frase do Peter Drucker a respeito de estratégia e cultura, não conhece? Qual é? Qual é? Alguém fala ela aí para mim, por favor. Todo dia. A cultura da organização come a estratégia mais linda do mundo todo santo dia no café da manhã. Tem a ver com aquilo que eu tinha falado lá no início, que o que interessa é gente, que é a implementação. Pode ser a estratégia mais linda do mundo. Não adianta. Quem vai fazer somos nós no dia a dia, sobre as áreas que a gente tem de atuação. Então, dentro desse aspecto de cultura, esse negócio de discussão de meio e fim é a coisa mais boba do mundo. Certo? Eu tive a grata satisfação e bênção de Deus de trabalhar 8 anos, e eu agradeço todas as experiências que eu tive na vida, eu agradeço e abraço e as recepciono muito bem, as lágrimas e os sorrisos. Porque todos dois nos fazem o que nós somos. E eu fiquei 8 anos trabalhando no governo do Estado. 4 anos numa atividade fim, como diretor da Agência de Desenvolvimento do Estado, cuidando do desenvolvimento econômico, e 4 anos como secretário do Planejamento e Gestão do Estado, trabalhando essencialmente no meio. Óbvio. Secretaria de Planejamento e Gestão, não tem nada na ponta. Então, como é que você pode fazer um sem outro? Como é que fazer o outro sem um? Então, essa discussão é o tipo da discussão absolutamente inócua, na minha opinião, porque todos são importantes. E todos são fundamentais. E a gente tem cada vez mais escutar o Peter Drucker e fazer que a nossa cultura seja interna cada vez mais cooperativa e menos competitiva. Se a gente for competir, é só para fazer o que o George Washington falou, tá certo? Que o grande sonho dele era ver a humanidade competindo como um bando de irmãos para ver quem conseguia fazer mais para os seres humanos. Aí sim, vamos competir na competição boa, né, Guto? Vamos ver quem é que consegue fazer mais para os nossos irmãos. Aí, beleza. Mas se não for uma competição dessa, certo? Que ela vai no sentido apenas da gente tentar fazer mais e melhor para os outros, não faz sentido, né? Porque nós estamos absolutamente juntos. A Mônica. Lá atrás. Ixi, Mônica, quase que eu não via, né, Mônica? Falou que a gente ensina gestão e liderança, não foi, Mônica? Li correto? Boa. Então, tá bom. É exatamente isso aí. Porque gestão e liderança é absolutamente ligado uma coisa à outra. O que é excelência organizacional? São pessoas que juntas fazem mais e melhor. Tradução simples, na minha visão, de excelência organizacional. E como é que você faz com que pessoas juntas produzem, façam mais e melhor? Você tem que ter liderança. Porque, na minha humilde visão, liderança é simplesmente alinhamento de energia. Vamos alinhar as nossas energias num rumo que seja convergente entre a gente e vamos caminhar juntos, né? Bom, a Letéia falou... Que dela? Você não falou seu nome, foi a Renata que me disse. Foi, a próxima vez que você... Não, falou não. Não, mas eu fiquei satisfeito que a Renata me disse. Obrigado. Eu quero só dizer uma coisa para você. Se sua filha vendesse você, ela era uma mulher rica demais. A sua filha. Geraldo falou aí dos 41 anos, aí eu fiz aquela mentirinha. Cadê o Geraldo?
Aí eu dei a mentirinha, né, Geraldo? Do dizer que eu não tinha os 41, mas eu me lembrei, viu, Guto? Uma história... Nessa época eu não tinha 41 mesmo, não, agora eu já tenho. Aí quando eu assumi a CEPLAG, né, lá no Ceará, tinha menos de 41, viu? Na época eu tinha. E aí, a primeira reunião, Guto, com os coordenadores, a sala de reunião lá era gigantesca, tinha umas 50 pessoas na sala de reunião, porque essa placa lá é planejamento e gestão tudo junto, só são 5 estados no Brasil que tem planejamento e gestão junto, então fica um negócio muito grande. E aí aquela turma, o pessoal se virou assim, secretário, o senhor, quero só dizer que a gente gostou muito aqui da conversa com o senhor, aquela coisa toda, e aí quero só dizer para o senhor que daqui a 4 anos que o senhor sair daqui, o senhor vai sair com o cabelo todo branco. Aí eu falei, ô rapaz, beleza, eu quero só dizer para você o seguinte, ruga vai aparecer, estresse, tudo, mas o cabelo vai sair igualzinho. É Magirel da L'Oréal, 6.1, 6.0, não tem perigo. Sair daqui igualzinho do jeito que eu entrei. Então aí ajuda a gente a disfarçar. Não? O Guto quer fazer um comentário. Viu, Guto? Tu vai revelar a tua também, Guto? É porque é sempre um aprendizado, né? Não, assim, as diferenças, toda vez que você observa uma diferença muito grande, você fala assim, pô, você precisa se reposicionar em algumas coisas. O presidente, outro dia, estava falando na reunião lá, não, porque meu livro de cabeceira é Michael Porter e a Bíblia. Eu falei, pô, o meu é Príncipe de Maquiavel. Aí você falando agora, até me emocionou, o nome do sistema AMAR. Eu trabalhei num programa no banco, e aí o lançamento era uma coisa complicada, o nome do programa era Financiamento das Obrigações do Agronegócio. Aí um virou e falou assim, porra, esse nome é muito grande, ninguém vai falar. Qual que é a sigla? É a diferença. Todo mundo captou? Morreu. Então, como vocês viram, o Guto deixou para revelar a tintura dele na próxima. Vamos lá. Geraldo, já falei. A Alessandra. Cadê a Alessandra? A Alessandra está ali. Obrigado, Alessandra, por ter me colocado para dentro. Você sempre grata a você por isso. Você falou aí que as pessoas, né, tem que olhar mais. Eu entendi o que você falou. Você falou pequenas pessoas, a gente não é, mas eu entendi o que você quis dizer, né? Todos nós somos do mesmo tamanho, obviamente, porque nós somos todos seres humanos, mas eu entendi. E você me dá o gancho muito grande de falar, assim, eu tive várias bênçãos na vida. Eu agradeço todo dia a Deus por isso. E basicamente por 3 coisas: pela saúde, pela alegria de viver, né, e ter harmonia, e a terceira por ter uma possibilidade de viver dignamente, né? E dentro dessas oportunidades que eu tive, quando eu passei 3 anos e meio nos Estados Unidos, que eu voltei no final do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer 3 coisas lá: estudar a democracia dos Estados Unidos, escrever o livro. Tive a oportunidade de ter uma oportunidade de trabalho no Banco Mundial, que eu trabalhei como consultor em Washington, e eu fiz um mestrado em liderança na George Washington. E eu estou falando isso só para dizer que tem a ver com essa questão que você falou dos pequenos. Você vai defender a sua tese de mestrado, né, Guto? Então você tem que criar figuras novas, né? Então tinha uma palavra que eu gostava muito e eu falei, mas isso aqui já deve ter, alguém já deve ter batizado isso por aí. Procurei, não consegui encontrar. Falei, então, vou batizar aqui. Então, eu criei uma figura chamada do líder regenerador. Tá? E fiz os estudos devidos que a gente tem que fazer, defendi minha tese e, graças a Deus, foi aprovado. E, dentre os vários atributos, tem um que eu acho que é a base de todos os outros, tem a ver com o que você falou, que o líder regenerador, ele pratica uma coisa que é absolutamente essencial, dentre outras, mas essa eu acho que é a mais importante, que é colocar a si próprio no lugar dos outros. Coisa mais simples e óbvia do mundo, mas muito pouco praticada, né? Então, a gente tem a tendência de ver o mundo sempre pelos nossos olhares, né?
Mas o Renato vai me pegar todo dia lá no hotel, né, Renato? Atrasa pra caramba. Mas, não, estou brincando, o Renato chega bem cedinho. E aí, às vezes a gente vem, aí para no sinal, aí eu olho para fora do carro e vejo ali aquelas pessoas, né? Saindo do ônibus, andando, indo ali com a mochila, uma coisa. Quer dizer, não é fácil, não. Não é fácil, não. A vida não é fácil, não. O tanto de desempregados que tem aqui no Brasil, né? E a pessoa... Por isso que a gente quer que todo mundo fique na cabeça com o Sebrae Coin. Porque, pessoal, 1 milhão é difícil o cara ganhar. É difícil o cara ganhar e juntar 1 milhão. Então, a gente tem que valorizar o 1 milhão. E essa liderança tem a ver estritamente com esse tópico em específico, com vários outros. É a gente se colocar no lugar dos outros. Principalmente nossos irmãos que são menos favorecidos, que a gente tem a obrigação, né, de ajudá-los cada vez mais. E, para encerrar, a Carla falou aqui dos valores na fala, né? É isso. Falou da cachaça, né? O Guto que gosta de cachaça. O Bruno também. Eu adoro cachaça. E o Sebrae, assim, viu, Carla? Você falou do comprometimento, né? Que a gente fala, realmente eu acredito muito nisso. Tá? Eu acredito, e aí agora a gente vai passar para o encerramento, se o Guto não quiser falar mais nada. Nada? Não? Vai revelar não agora? Tintura? Renato, quer fazer mais algum comentário? Bom, e dizer o seguinte, essa questão dos valores, né, e da cachaça, a gente tem, é uma coisa muito importante realmente a questão do comprometimento. Eu já falei isso aqui, mas talvez todos não tenham ouvido, nos estudos que a Georgetown University nos Estados Unidos faz, que é a principal universidade de Washington, elas identificam, e como eu já falei para algumas pessoas, eu quero que vocês respondam. Existe um único atributo, segundo a Georgetown, que ele permeia todas as pessoas exitosas na vida, independentemente da sua área de atuação. Qual é? Vocês lembram da palavra em inglês? Struggle. É o único. Que significa exatamente isso. Ela é muito mais abrangente do que o comprometimento. Mas o comprometimento é a primeira parte dela. É o comprometimento, é a dedicação, é o sangue nos olhos, é a determinação, é a resiliência. Tudo isso está dentro do struggle. Não há possibilidade da gente conseguir alçar os voos que a gente efetivamente quer na vida se a gente não tiver esse comprometimento, né? Esse struggle. Então, essa é a nossa palavra mestra, né? Essa dedicação, esse amar com o Sebrae, o olhar para os nossos irmãos, que é o nosso público-alvo. E a gente só pode, né, Guto e Renata, depois de um momento como esse, que eu considero, a gente está aqui a 1h35, eu considero também muito abençoado, a gente agradecer a Deus, porque eu estou muito feliz mesmo, né? Perdi meu pai há poucos meses atrás, e, como eu já falei, o presidente Meles me recebeu de braços tão abertos que me trouxe um aroma paternal, né? O Bruno é um querido amigo, né? Essa equipe toda aqui, a gente vai estar irmanados para, juntamente com vocês, juntamente com os nossos irmãos do Estado, dos demais estados, né, fazer efetivamente que a gente leve o Sebrae a uma posição que ele jamais conquistou. E isso faz parte do natural processo de aperfeiçoamento, crescimento que a gente tem que se dedicar. Vamos juntos construir esse Sebrae para muito além do que a gente jamais tenha sonhado. Que Deus nos abençoe e um excelente final de semana a todos. Um abraço aos irmãos do Estado.